E antes, a teoria sobre a gravidade não bastavam para ir além das descobertas de Galileu. O início do universo seria tão quente e pequeno que para entendê-lo era necessário usar os conhecimentos da mecânica quântica, que descreve o comportamento das coisas nessa escala. À medida que os cientistas descobriram quarks, leptons, mesos, um enorme número de partículas subatômicas, novos elementos foram encaixados no retrato do início de tudo. Hoje os cientistas acreditam ter esclarecido como era o universo até 10 segundos depois do Big Bang. Isso significa o número 1 colocado 43 casas depois da vírgula, a um tempo tão pequeno que nem vale a pena tentar visualizar. A situação se complica mais cada vez que alguém traz novas evidências. No final dos anos 90, por exemplo, descobriu-se que o universo não só aumenta, como está acelerando. Alguma força, até agora chamada de energia escura, está empurrando o cosmos, mas ninguém sabe muito bem o que é, nem o que ela faz desde o Big Bang. O retrato atual que os pesquisadores têm do passado e do futuro do universo é o que aparece no quadro acima. O grande mistério agora é outro. O que havia antes do Big Bang? Para a arte só existe o nada. Mas segundo a mecânica quântica, é possível criar novos espaços, tempos. Isso significa que pode ter havido alguma coisa, diz o físico Elcio Abdala da USP. Nesse ponto, a discussão começa a tornar-se cada vez menos científica e parece até voltar a um estágio anterior aos gregos, quando muitos explicavam todo o universo para a ciência desde o começo, desde o século XXI, parece um fim da linha. Mas esses obstáculos são sempre provisórios. A Bíblia e a criação. Como a criação bíblica é considerada? Como considerar a descrição da criação pela Bíblia? Ciência, fábula ou revelação? Se por ciência entendemos a disposição sistemática do ramo do saber, diremos então que a descrição nada tem de científico, e ainda bem, pois se fosse utilizada a linguagem científica do século XX, como entenderiam os leitores dos séculos precedentes, e mesmo os atuais necessitariam de uma adequada preparação científica. Nesse caso, ainda não seria de prever que passados 100 ou 200 anos fosse já considerada antiquada aquela linguagem. A narração de Gênesis foi, portanto, rigida em molde científico, talvez para melhor mostrar sua inspiração divina. Poderíamos, no entanto, fazer a seguinte interrogação: não sendo científica quando a forma, será a descrição do Gênesis científica quando a substância, ou quanto ao conteúdo? Greves, conflitos têm surgido entre prematuras conclusões da ciência e supostas deduções científicas. Escritura. Mas estudos ulteriores têm vindo provar que, por um lado, não eram válidas as conclusões científicas, ou então, por outro, eram mal interpretadas no texto as afirmações científicas. Quando supõe-se uma fábula, a narração do Gênesis, que no sentido popular, que é no sentido clássico, não é fácil de admitir-se, pois no primeiro caso trata-se de uma obra puramente imaginária, e no segundo de uma exposição simbólica de um fato com certas verdades abstratas que de outro modo seriam incompreensíveis. Trata-se de uma narração dos acontecimentos que não seriam compreendidos se fosse descrito com a prescrição formal da ciência. É nesse estilo simples, mas expressivo, que a divina sabedoria se manifestou claramente aos homens.
indo assim ao encontro das necessidades de todos os tempos. Fatos aparentes numa linguagem abundante e rica que é possível incluir todos os resultados das pesquisas científicas. O primeiro capítulo de Gênesis não há dúvida que supõe a revelação divina, pelas muitas versões, algumas delas correntes já entre os pagãos da antiguidade. É fácil concluir-se que esta revelação é anterior a Moisés. Não deve, no entanto, considerar-se como uma nova versão das tradições politeístas dos fenícios, dos babilônicos, porque, acima de tudo, a obra criadora de Deus só por Deus poderia ser revelada. Essa revelação não deixou de ser preservada de qualquer contaminação pagã ou corrupção supersticiosa, encontrando-se perfeita e inviolável nos 5 livros de Moisés. Teoria Geológica da Criação, TGC. O livro do Gênesis, capítulo 1 e 2, revelou a origem do mundo mais de 2 milênios antes que a ciência viesse decifrá-la, e de acordo com os teóricos da teoria geológica da criação, os dias da semana são divisões do tempo da semana, forma que anos e eras e que substituição de um pelo outro não altera em nada o sentido do texto, cujo foco é colocar Deus como origem da criação. Segundo os teóricos da TGC, o autor quer dizer que Deus criou o mundo e não como Deus criou em quanto tempo a criação foi consumada. A ação criadora em 6 dias, o descanso do 7º dia, tem por objetivo claro a instituição sagrada do repouso dominical, sábado para o judaísmo. Não o tempo gasto por Deus para fazer os elementos da criação. Quando se entende que os dias foram utilizados para descrever as fases da criação, cada uma perdurando milhões de anos, nota-se que a descrição de G1 está perfeitamente de acordo com a ordem em que o mundo foi criado, segundo a ciência. A intenção do autor é claro, como elementos teológicos, tudo vem de Deus para quem é tempo e eterno. Supõe-se que, considerando-se o GN1 não com um relato jornalístico, preocupado em descrever como Deus criou, mas como uma afirmação de fé do autor sobre quem criou o mundo e o que é o mundo, o texto inspirado ganha abrangência e não conflita com o conhecimento atuais que atestam a existência do mundo há 3,7 bilhões de anos e o aparecimento do homem do mundo há cerca de 70 a 100 milhões de anos. O tempo na Bíblia é um tempo lógico, não cronológico. A divisão das ações divinas em dias e noites é outra evidência, forma literária fácil de ser percebida, visto que o autor fala em primeiro, segundo, terceiro dia antes que este existisse. Ao sistematizar suas opiniões, os teóricos da TGC concordaram que o dia e a noite surgiram no 4º dia com a separação da luz e das trevas, e que se pode entender perfeitamente como a formação do sistema solar e do movimento dos astros que compõem. Se entendemos, afirmam, separação das ações de Deus, não ao pé da letra em dias, mas em fases que duraram milhões e milhões de anos, notaremos que, por inspiração divina, o autor de Gênesis antecipou as ciências em muitos séculos. No início, só havia matéria informe, que o autor chama de caos. Houve o Big Bang, uma explosão de infinitas proporções, e o espaço celeste se encheu de corpos celestes e de vapor, oriundo do calor gerado pela grande explosão que deu origem ao calor, à luz, uma multidão de corpos voando no espaço. Foi a primeira fase, o primeiro dia, que durou milhões de anos. Depois a massa gasosa foi se condensando e os corpos se separando da trajetória diferente, segundo fase, segundo dia. Com o esfriamento da Terra, a separação de terra e água começaram a surgir formas primitivas de plantas. A luz, a sombra é a terceira fase, terceiro dia. Depois os corpos celestes começam a se organizar em sistemas, galáxias, constelações e estrelas.
A Terra é captada pelo Sol e se movimenta em sua órbita e seu próprio eixo, formando o dia e a noite. É a quarta fase, quarto dia. Na quarta fase, graças à formação da atmosfera, dos ventos e da chuva, a vida se espalha primeiro nas plantas, depois surgem os animais e a quinta fase da criação, quinto dia. Na sexta fase, sexto dia, depois de milhões de anos que existiam seres vivos, na Terra surge o homem, não como evolução natural, mas através da ação direta de Deus. A ação de Deus se manifesta em todas as fases da criação, diz o autor sagrado. Mas a criação do homem representou uma culminância na criação. Deus faz algo que passa além da vida material. E como se Deus se apaixonasse por suas obras e quisesse fazer parte dela através de um ser capaz de viver em comunhão com ele. Teoria da lacuna. Baseado em motivos meramente teóricos, vários comentadores supõem que a criação original de Deus foi destruída por uma terrível catástrofe. Assim, o verso 1 descreve o ato inicial de Deus que deu existência ao universo. O verso 2, o estado desse universo arruinado, sem forma e vazio, se bem que não se faça qualquer alusão à catástrofe provocadora dessa ruína. Os restantes versos fazem uma análise da obra de Deus na reconstrução desse universo. Trata-se de uma teoria ainda hoje muito seguida para resolver certos problemas que no fim das contas continuam insolúveis. É contestada por fortes argumentos linguísticos. A chamada teoria da lacuna não assenta em base firme, desmentida pela própria geologia. Exposição bíblica da criação. São duas. As palavras com que a Escritura designa a ação criadora de Deus, bara, criar, as, fazer. A primeira é, sem dúvida, a mais importante. Aparece sobretudo no versículo 1, 2, 27, ou seja, quando se pretende frisar o início de todos os seres em geral, nos seres animados, seres espirituais, respectivamente. O certo é que não há possibilidade de exprimir por palavras humanas essa obra maravilhosa de Deus, que transcende toda a ciência, por muito profunda e completa que seja. O significado exato de bara não é fácil de determinar. Numa das suas formas significativas, originalmente cortar, separar, e passou a ser utilizada apenas para indicar a ação divina de trazer à existência algo inteiramente novo. A ideia da criação exclui materiais já existentes, podendo então dizer que as coisas foram produzidas do nada, mas no versículo 20 e 27, nada, basta que tenham utilizado materiais pré-existentes. O principal é sublinhar o significado de bara, que apenas supõe a produção do ser completamente novo que antes não existia. Os dias da criação, quer dizer, dos dias em que operou a criação. Há quem suponha trata-se de 24 horas, uma vez que se mencionam tardes e manhãs. Ou então admite-se apenas uma visão dramática, já que a história se apresentou a Moisés numa série de revelações que durante 6 dias, sugestões interessantes e curiosas, sem dúvida, mas que não passam de conjectura, o mesmo sucedendo à teoria moderna, segundo o qual o dia representa uma idade geológica. Para isso, supõe-se que o Sol Supremo, regulador do tempo planetário, não existia durante os primeiros 3 dias. Do resto, a palavra dia em 2.4 estende-se aos 6 dias da criação. Por outro lado, em diferentes textos da Escritura, o mesmo vocábulo refere-se a período de tempo limitado, como no Salmo 90.4. A principal dificuldade que se levanta contra esta última interpretação é a ilusão à tarde e à manhã, mas pode admitir-se que a obra da criação figuramente seja caracterizada por épocas bem definidas. É espiritual e religioso o objetivo da narração de Gênesis capítulo 1. A formação dos seres vem manifestar as relações entre Deus e a criatura, de sorte que só a fé, a compreensão devidamente pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito de que aparente.
Hebreus 11:3. Só o crente, portanto, compreenderá o alcance da narração, mas não admitirá que por vezes surjam hesitações perante a dificuldade de interpretação. Mas a narrativa tem ainda o segundo objetivo, a de pôr o homem em contato com toda a criação, ou melhor, colocá-lo em posição de primazia perante todos os seres criados. Por isso vemos Deus agir gradualmente na sua obra criadora, que atinge com a formação do homem a ponto culminante dessa obra-prima de Deus. No princípio criou Deus. A expressão no princípio enfática chama-se a atenção para o fato de um princípio real. Outras religiões antigas, ao falarem da criação, afirmam que esta ocorreu a partir de algo já existente. Refere-se à história como algo que ocorre em ciclos perpétuos. A Bíblia olha para declaração a Bíblia olha a história de modo linear, como algo bem determinado por Deus. Deus teve um plano na criação que ele levará a efeito. Declaração sintética que introduz os 6 dias da atividade criadora. A verdade desse versículo magnífico foi afirmado com júbilo por poetas, Salmo 102:25, e profetas, Isaías 40:21. No princípio Deus, Bíblia, Deus, no princípio Deus. A Bíblia sempre toma por certo, jamais discute a existência de Deus, embora todas as coisas tenham tido um começo. Deus sempre existiu, Salmo 92, no princípio João 1:2-10, que ressalta a obra de Cristo na criação, inicia uma mesma expressão, Deus criou. Substantivo hebraico, Elohim, está no plural, mas o verbo está no singular. Esse uso gramatical é comum no Antigo Testamento, quando há referência ao Deus único e verdadeiro, no Antigo Testamento hebraico. O verbo traduzido por criar é usado no tocante à atividade divina. Nunca há humano, os céus e a terra, todas as coisas. Aí é 44:24. O fato de Deus ter criado tudo é ensinado também em Eclesiastes 11:5, Jeremias 10:16, João 3, Colossenses 1, Hebreus 1:2, o ensino positivo e gerador da vida. Maravilhosamente resumido em Isaías 45:18. A terra. O centro desse relato sem forma e vazia, essa locução que só ocorre depois de Jeremias 4:23, dá estrutura ao restante do capítulo, ao separar ou ajuntar que Deus realizou no primeiro, o terceiro dia, produz forma, o fazer, o encher, do quarto, sexto, eliminar o vazio, trevas, abismo completo, o quadro de um mundo que aguarda a palavra de Deus para fazer raiar a luz, produz ordem, gerar vida, ou mais, quando impressionante, aterrorizante para o homem primitivo. O estado original da criação visível e amenizado pela proclamação majestosa de que o poderoso Espírito de Deus se move sobre a criação. Essa proclamação antecede as palavras criadoras que Deus profere em seguida. O Espírito de Deus estava atuante na criação e seu poder. O Criador continua até hoje. Jó 33:4, Salmo 104:3, se movia sobre, como uma ave que sustenta os seus filhotes, os protege. Deuteronômio 32:2, Isaías 31:5. A figura de linguagem pode também invocar o disco, o lado do sol, que em todo o Antigo Oriente Médio era símbolo da majestade divina. 19. Sem forma e sem vazia. A expressão hebraica tu contém algo de onomatopeico que parece significar dissolução, vacuidade. Em Isaías 45:18, onde aparece o termo, não contradiz aquele significado e dá a entender que Deus não abandonou a terra que criou, não criou vazia, mas formou para que fosse habitado. O caos era um meio, não um fim. Disse Deus. Pela palavra de Deus foram feitos os céus, Salmo 36, Jó 1, luz. Caráter primário da luz, mesmo antes do sol, é uma das postulados da ciência moderna. A palavra hebraica luz,
refere às ondas iniciais de energia luminosa atuante sobre a Terra pastoralmente. Deus colocou luminares, literalmente luzeiro, no céu como geradores refletores permanentes das ondas de luz. É servir de sinais de marcadores de estações de ano. 7 vezes Deus declara que aquilo que ele criara era bom. Cada parte da criação por Deus efetuada executou plenamente a sua vontade. O propósito de Deus criou o mundo para revelar sua glória, para ser um lugar onde a raça humana pudesse compartilhar de sua alegria e vida. Note como Deus executou a obra da criação de conformidade com um plano e uma ordem. Tarde e amanhã. Atendendo à linguagem poética do texto, manhã não deve significar aqui a segunda metade do dia. O dia começava de manhã, seguia-se a tarde, e depois da manhã, que seguia a tarde, era o começo do segundo dia, que é por isso terminava o primeiro. Foi tarde e amanhã o dia primeiro. Essa identificação é repetida 6 vezes nesse capítulo. A palavra hebraica para dia é normalmente significa um dia de 24 horas, ou a porção em que há luz, há 24 horas, dias, contraste com a noite. Mas também pode se referir-se a um período de tempo de duração inteiramente. Note que em 2, 4 e 6 dias da criação são designados como um dia. Muitos entendem que os dias da criação eram de 24 horas, mas a sua descrição diz que consiste em uma tarde e uma manhã. Outros creem que tarde e manhã simplesmente significam que uma determinada tarde encerrou algum ato específico da criação e que a manhã seguinte iniciou esse novo ato. Expansão é a formação da atmosfera ou firmamento. Produza. Embora se trate da criação intermediária, não se inclui intervenção divina, segundo sua espécie. Comparado esse versículo com 12, 21, 24, 25, faço interpretá-lo como se dissesse em todas as suas variedades, numa variedade dentro de certos grupos gerais. Para sinais, tome-se aqui estes sinais no sentido astronômico e não astrológico, pois os corpos celestes determinam as estações e dividem o tempo.